Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais uma oração da manhã. E na oração da manhã nós falamos sobre salmos. Nós estamos numa crescente. Hoje eu vou falar sobre o Salmo 38, que eu gostaria muito que você lesse. Apesar de ter salmos mais interessantes aos olhos, nossos ouvidos, esse salmo é muito importante, porque ele fala do arrependimento do pecado. E eu posso te garantir que o pecado é um inimigo terrível contra a nossa caminhada. O pecado, sem dúvida, é uma das lutas que nós vamos fugir ou tentar fugir a vida inteira, tá bom? Antes de eu entrar nesse assunto, muito interessante, inclusive, eu quero que você se inscreva se não é inscrito, quero que você acione o sininho das notificações. Eu preciso que você me dê um like, me ajude, porque vai me auxiliar muito na divulgação desse vídeo. Eu quero que você comente para que a minha oração seja direcionada para você. Então coloque os nomes das pessoas que você deseja que eu faça a oração, tá bom? E melhor que tudo isso, você deve enviar, compartilhar esse vídeo com alguém que você sente no coração que precisa também ouvir essas palavras, tá bom? No livro de Salmos 38, a Bíblia fala sobre o arrependimento de Davi pelo seu pecado. É óbvio que ele se arrependeu porque ele sentiu na pele a consequência do seu pecado. Isso nem sempre para a gente nos dias atuais é algo muito comum. É muito comum que as pessoas não sintam imediatamente a consequência de um pecado. Normalmente as pessoas, elas pecam hoje e elas vão colher o fruto desse pecado lá na frente. Então ela não consegue ligar. Poxa, é porque eu fiz isso de errado que eu estou hoje colhendo. A não ser alguns casos como a própria doença, né? Quem, por exemplo, fumou a vida inteira sabe que não é bom, é pecado contra o corpo dela. E ela vai lá na frente seguir as consequências. Mas alguns pecados, como a dúvida, o medo, outros pecados mais simples, que são praticados diariamente por nós não sentimos esse retorno. Mas Davi, então, teve a lembrança de que o seu pecado estava lhe trazendo consequências. E, obviamente, que houve arrependimento. E o pecado só há perdão quando há arrependimento. Por isso é muito importante que você vigie o seu dia a dia, para que você não veja as consequências desse pecado. Porque pecado, por mais pesado que a palavra seja, ele representa alguém que está caminhando, e o caminho é o caminho certo, e no meio do caminho ele cai, ele tropeça. Então, é muito comum que alguém que treina, que alguém que está, por exemplo, praticando um exercício físico, ele venha falhar no meio do caminho. Isso não impede ele de chegar no final. Ou seja, os pecados não vão te impedir de chegar a Deus. Pelo contrário, talvez o teu pecado faça com que Deus apareça para você para te ajudar a sair dele. Entende? É muito diferente pecado de transgressões, é muito diferente pecado de iniquidade. São coisas completamente diferentes. E eu vou poder explicar a você mais para frente em outras oportunidades. Então, para que você entenda o que é pecado, é como se você mirasse um alvo e dissesse: eu quero acertar o meio. A minha intenção é acertar o meio, eu quero acertar. E você arremessa o dardo e você acaba errando. Ou seja, a tua intenção não foi errar, a tua intenção foi acertar, mas acabou errando. Assim, Deus entende o pecado, mas a importância que tem do arrependimento. Então, eu tenho certeza que nós pecamos, mas se buscarmos o arrependimento, melhor que seja antes das consequências. Assim, nós vamos alcançar Deus e a presença de Deus. E o caminho que nós estamos vai nos levar a Deus, tá bom? Eu vou orar por você agora e pedir a Deus para te dar consciência do pecado, antes que esse pecado te cobre um alto preço. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, o pecado
costuma levar à morte, tá bom? Mas se arrependermos, então nós podemos nos levantar e seguir a nossa caminhada. Senhor Deus e Pai, aqui estamos como pecadores, Senhor. Ou seja, aqueles que querem acertar e acabam errando. Então nos fortalece e nos elucida. Abra os nossos olhos para enxergarmos sempre o nosso pecado, para que haja sempre arrependimento. Eu declaro sobre a tua vida vitória, bênção do Senhor, em nome de Jesus. Nos próximos capítulos, nós vamos estar falando sobre também iniquidade, nós falaremos também sobre a transgressão, para que você entenda melhor, tá bom? Que Deus abençoe.